Olá, estamos juntos novamente no programa Projeto Saúde aqui na TV com Santos, canal 11 NET para Santos, São Vicente, Praia Grande, também em streaming no www.tvcomsantos.com para todo o planeta e nas redes sociais. No YouTube você tem os vídeos antigos do Projeto Saúde já apresentados, youtube.com/Ser Integral Saúde, e no Facebook, se você curtir a página facebook.com/Ser Integral Saúde. Também você tem várias dicas de saúde diariamente e os programas do Projeto Saúde também ficam lá no Facebook. O programa Projeto Saúde tem como apoiadores a Clínica Ser Integral, que é a Clínica de Medicina Integrativa, a Farmácia Ativa, que é uma farmácia integrada, manipulação homeopática, alopática, fitoterápica, e também, como apoiador, a Unimed Santos, que é a primeira cooperativa médica do Brasil. Nossa entrevistada hoje é a doutora Aglai Couto, cirurgiã dentista, e nós vamos conversar sobre vários temas interessantes, problemas do sono, bruxismo, dor na articulação temporomandibular, dor orofacial. Ela vai falar da sociedade nova agora que temos no Brasil, não é? Então são temas muito interessantes que afetam hoje em dia adultos e crianças bastante. Antes disso, vamos à dica de saúde. Tá? O padrão de sono é afetado pelos aparelhos eletrônicos que nós temos em nosso quarto, por vários fatores. Primeiro, pela luminosidade, se ele ficar com aquela luz no ambiente, então isso já afeta o padrão de descanso, o padrão de sono, interfere com o nosso cérebro, e vários estudos comprovam isso. Um estudo do Instituto Politécnico Rensselaer, em Nova York, mostrou que se você usar o seu tablet, o seu iPad, 2 horas antes de dormir, já causa alguns problemas expressivos no sono e, além disso, atrasa o horário de você ir para a cama, que sempre fica mais um pouquinho, então acaba prejudicando e diminuindo a quantidade de sono. Outro estudo do BMC Public Health dos Estados Unidos também afirma que se esses comportamentos forem insistentes, principalmente no caso de crianças, isso pode prejudicar a saúde das crianças e os pais devem ficar atentos, porque a criançada gosta de ir para a cama, levar o celular, levar o tablet e continua usando, muitas vezes mesmo sem os pais estarem atentos. Isso reduz a qualidade do sono e reduz o tempo do sono também. Outra coisa, mais de metade das crianças e adolescentes enviam mensagem de texto pelos celulares, pelo tablet, quando já estão na cama e já deveriam estar se preparando para dormir. Tá? Outra pesquisa publicada no periódico americano Chest afirma que esses jovens podem ter problemas, inclusive cognitivos, problemas intelectuais, por conta do uso excessivo, além de alterações de humor. E outro estudo feito no Centro Médico JFK, nos Estados Unidos, mostrou que as crianças chegam a transmitir 33 mensagens de texto, ou pelo tablet ou por SMS à noite, quando deveriam estar dormindo. E tudo isso, gente, isso afeta bastante o sono, diminui a qualidade do sono e pode provocar vários problemas que, inclusive, a gente vai estar conversando hoje aqui com a doutora Aglai. Tá? Então, é importante se desconectar um pouquinho da tecnologia quando for se preparar para dormir, ler um livro, ouvir uma música suave, E quando for dormir, deixa o seu aparelho em outro local, desconecta mesmo, para ter uma boa noite de sono, porque o sono é fundamental para todos os quesitos da nossa saúde. Tá? Então hoje, nossa entrevistada, é um prazer, uma honra receber aqui a doutora Aglai Couto, que é cirurgiã dentista, formada na Faculdade de Odontologia de Valença, em 1988. Ela tem formação em medicina tradicional chinesa, especialista em dor orofacial e disfunção da ATM, e tem curso avançado de dor orofacial e disfunção da ATM no Hospital das Clínicas, além de curso básico e avançado em medicina do sono. Então são temas muito interessantes. Doutora Aglai, obrigado, pela presença, é uma honra contar com você aqui, e a gente vai poder trabalhar para esclarecer bastante aos telespectadores do Projeto Saúde sobre todos esses problemas, Com certeza. E você estava me contando da nova sociedade brasileira. Ela foi fundada agora no começo do ano, em fevereiro, Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, onde o nosso presidente Paulo Conte está cumprindo com a função maravilhosamente bem, fazendo uma divulgação muito boa. Tivemos já o nosso primeiro congresso, já no começo do ano, e assim a gente espera que, mesmo que seja aos poucos, a gente consiga divulgar um pouco mais essa nova área. A área da dor orofacial. Exatamente, apesar dela, o nosso conselho
fundou, né, criou essa nova especialidade em 2002. Quer dizer, tem mais de 10 anos. Exatamente, mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente vem gatinhando nesses anos, tentando divulgar, mostrar a nossa área como especialistas, mostrando a importância da disfunção de ATM, a importância do conhecimento nessa área, o quanto é importante a divulgação desse trabalho. E a gente para as pessoas conhecerem mais, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Como é que é, doutora Gaia, essa questão da ATM, da articulação aqui, né? O que pode, que problemas podem acontecer na ATM? A gente fala em disfunção, quer dizer, a função inadequada, a função dor. inadequada. Na realidade, os pacientes, eles nos apresentam queixas de dores na face. Geralmente essas dores, elas podem ser ou localizadas na própria região da face da mastigação, ou elas podem estar localizadas na região de orelha, não só a parte interna como a parte posterior. Pacientes que se queixam de dor de cabeça constantes, diárias, dores na hora da mastigação, estalos e barulhos na hora da mastigação, diminuição da abertura bucal de forma repentina muitas vezes, né? Então são pessoas que procuram você no consultório às vezes nem você foi a primeira escolha, porque como era uma dor de ouvido, ele foi buscar um colega médico. Isso confunde com uma dor de ouvido. Confunde com uma dor de ouvido, então vai buscar um colega otorrino, às vezes uma dor de cabeça, busca um colega neurologista, que a partir de uma série de exames e um bom exame clínico, relata que não foi encontrado nada. Muitas vezes esse paciente até fica um pouco confuso, porque a dor não desaparece, a dor é persistente e na sequência de fazer vários exames e não encontrado nada, né? Aí onde geralmente a gente entra, entendeu? Levando um pouco mais de orientação para esse paciente, investigando um pouco mais através de exame clínico, de relatos, de exame físico, a possibilidade disso ser realmente uma dor na articulação ou provocada por ela. Quer dizer, lógico, o paciente ele não tem uma ideia do que seja, então, poxa, dor de cabeça, vou procurar um neuro, vou procurar um clínico, faz exames, verifica se é enxaqueca, enfim, não acha nenhuma causa. Sim. E isso poderia ter sido visto num exame odontológico, indo no seu dentista clínico, ele teria condições de orientar para isso, ou seja... Muitas vezes sim, né? O paciente que vem ao meu consultório com relatos de sintomas muito relacionados deixando em aberto uma área médica, uma necessidade de uma avaliação de um otorrino ou de um neurologista, com certeza eu vou pedir essa avaliação. A área de dor orofacial, ela é muito bem explicada porque ela é multiprofissional. Nós precisamos da ajuda de outros profissionais. Sim, até para uma avaliação clínica desse paciente, até para ajudar no nosso diagnóstico. A partir do momento que encontramos resultados negativos pelo neurologista, pelo otorrino, ou até mesmo um oftalmologista, no caso de uma dor ocular, aí a gente vai realmente investigar um pouco mais se realmente está dentro da nossa área. Mas a nossa área, ela é multiprofissional. Multiprofissional, né? E a gente vê que é uma riqueza tão grande de sintomas. Você pode ter uma dor no olho, uma dor na orelha, uma dor de cabeça, dor, acredito que cervical, uma tensão também pode ser agravada por esse problema. Ombros. Né? Ombros. Tudo isso é relacionado a essa articulação. Então, explica um pouquinho mais para nós, para os telespectadores, em relação a como é a questão da articulação, como provoca. Né? E geralmente, pacientes que apresentam apertamento dentário, esse apertamento hoje a gente chama de bruxismo, porque esse apertamento pode ser diurno ou noturno. Hoje a nômina, ela trava a pessoa aperta os dentes durante o dia e muitas vezes durante a noite. Ou até mesmo range. Que são movimentos da mandíbula. Né? Antigamente, involuntários, né? Exatamente. Antigamente o bruxismo era considerado uma anomalia, uma disfunção do sono, né? Um distúrbio do sono. Hoje, a nômina já através de muitas pesquisas, chegou à conclusão que é um distúrbio de movimento. De movimento. Assim como o movimento de pernas inquietas, hoje a gente tem o bruxismo como distúrbio de movimento pelos movimentos da mandíbula, né?
temos hoje muita gente pesquisando, né, e digamos até em várias partes do mundo. Hoje existem vários pesquisadores buscando uma explicação por uma razão pelo bruxismo. Ainda não foi encontrado o que a gente pode dizer de uma única razão, mas a gente pode dizer que o bruxismo ainda é considerado multifatorial. Multifatorial. Ele pode... Antes de falar das causas, eu achei interessante porque o termo bruxismo é um termo muito curioso, né? Você podia esclarecer as pessoas, de onde é o termo bruxismo, né? É, de bruxômanos, né? Porque ele foi considerado, a palavra vem de bruxômanos, né? Então ele foi considerado como pessoas que tinham, porque antigamente se usava o termo, né, do bruxo, né, para esse ranger de dentes, né? Uhum. E a partir daí foi considerado como bruxismo. Entendi. Então esse movimento ele acontece à noite com a pessoa dormindo sem ela perceber, mas tem pessoas que rangem também de dia, né? Existem pessoas que rangem de dia, principalmente pacientes psiquiátricos que fazem uso de medicação controlada. Inclusive, muitos medicamentos de origem psiquiátrica têm como efeito colateral o bruxismo, né? Por isso que a gente considera ele como um problema multifatorial. Existem medicamentos que provocam, o álcool provoca, né? O tabagismo pode piorar o bruxismo. E os problemas emocionais? É verdade que as pessoas mais ansiosas e tensas tendem a ter mais... Existe uma ligação muito forte, mas a gente não pode afirmar que exclusivamente esse seria o maior problema. Mas existe um potencial aí muito forte de dizer que um paciente ansioso, um paciente com um perfil mais agitado, ele tem chances de apresentar mais o apertamento, seja ele diurno como noturno. E a diferença, a pessoa que só aperta e a pessoa que range, qual seria a diferença entre elas? Na realidade, o apertamento ele é um movimento isométrico. Então eu aperto e mantenho apertado, eu mantenho o músculo contraído por um tempo que eu não posso te precisar, porque ele vai variar de pessoa para pessoa, então eu vou manter um movimento isométrico desse músculo. Automaticamente, eu vou ter uma pressão negativa dentro da cápsula dessa articulação que não vai deixar a circulação desse líquido, que a gente chama de líquido sinovial, que fica dentro desta cápsula. Então, a gente diria que o apertamento, ele traz um pouco mais de prejuízo, né? No caso dessas estruturas, do que o próprio bruxismo. Porque como é um movimento, eu mantenho esse músculo em função de contração e relaxamento, como eu também mantenho uma produção constante e circulação constante desse líquido sinovial. Então, em termos das estruturas como a ATM, ou até mesmo as estruturas que pertencem como os músculos, o apertamento seria um pouco mais prejudicial do que o próprio bruxismo. Segurando uma coisa sem parar. Exatamente. E o bruxismo seria um movimento contínuo. Um movimento contínuo. Né? E isso, nós vamos agora para uma pequena pausa, né, para falar sobre nossos apoiadores. Quando a gente voltar, a doutora Aglaia vai falar dos problemas que isso acarreta, né, tanto o bruxismo como o apertamento, inclusive para os dentes, né, que isso afeta os dentes. Com certeza. Então tá bom. Então fique aí, voltamos já no segundo bloco do programa Projeto Saúde, com mais informações sobre bruxismo, apertamento, ATM, sono. Voltamos já. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciativa.com.br. Em 1967, a história da medicina no Brasil começaria a mudar.
nascia a Unimed Santos, a primeira cooperativa médica do país, oferecendo a maior rede credenciada de hospitais, clínicas e laboratórios e a mais completa relação de médicos em todas as especialidades. A Unimed Santos é merecedora da confiança de seus clientes e a marca mais lembrada na preferência popular. Unimed Santos, mais que um plano de saúde, um marco na medicina do Brasil. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida. Olá, estamos de volta no programa Projeto Saúde, aqui hoje com a doutora Aglai Couto, cirurgiã dentista, que está falando sobre os problemas do ranger, dentes, o bruxismo, a disfunção da articulação temporomandibular. E agora, doutora Aglai, um pouquinho, vamos falar sobre os problemas que tanto o apertamento quanto o ranger, o bruxismo, pode causar nos dentes, né? Porque imagina, uma estrutura sempre ali, né, atritando dente contra dente. Quais as consequências disso ao longo do tempo? Então, na nossa clínica diária, o que a gente vê muito, pacientes que procuram com queixa de restaurações quebradas, que aconteceram de forma súbita, apareceu uma restauração quebrada na boca, ou então dormiu, acordou, olha, incrível, a minha restauração quebrou. Às vezes até um dente pode quebrar. Um dente, temos muito isso, paciente que nos procura com dor de dente, e quando a gente radiografa, existe uma fissura que vai até a nível de raiz. Né? Rachou o dente mesmo. E temos hoje também uma casuística razoável já em pacientes com implante. Inclusive, que estão quebrando o próprio parafuso. Nossa. Quer dizer, é um problema sério, né? Você faz um problema sério. Hoje a gente quebra. Pode dizer que em exames de polissonografia com pacientes com eletrodos devidos, com aparelhos próprios, né, a gente consegue medir em torno de 600 kg força num molar. Então, por aí você imagina... Essa articulação é uma das mais fortes do corpo, ou é a mais forte? Não, eu não diria que uma das, mas a questão é que a gente tem que descarregar essa força para alguma estrutura. Então, ou o dente vai fraturar, ou a gente vai descarregar uma força excessiva nessa estrutura óssea que vai provocar uma reabsorção desse osso. Tem um desgaste do osso. Um desgaste do osso. Geralmente, essa reabsorção é muito vista de forma horizontal nas radiografias. Quer dizer, o dente vai ficando mais gasto e o osso também, a articulação. O osso também. Principalmente em pacientes que apertam o dente. Os pacientes que rangem, não há tanto desgaste. Mas nos pacientes que apertam o dente, o desgaste ósseo horizontal é bem maior. E aí, se você desgasta o osso, com o tempo você pode acabar perdendo os dentes. Você pode ter mobilidade dentária. Você pode ter problemas de mobilidade dentária. E, provavelmente, no caso do apertamento dentário, você tem muito caso do paciente ter o clique, né? As pessoas que te procuram, nossa, eu tenho um barulho, eu vou comer, faz barulho, eu vou abrir a boca para comer, para morder um sanduíche, faz um clique aqui, faz um barulho. Tem pessoas que até se queixam no seu consultório que vem, eu estou comendo, todo mundo fica, nossa, que barulho é esse? Porque é tão audível, né? É tão alto que a pessoa ao lado escuta. Então isso já é uma deformidade causada nesse disco articular que fica nesta articulação, que já está começando a se deformar e provocando esses barulhos. E a questão do sono?
O sono das pessoas hoje anda bastante complicado, né? Como você mesmo disse no início do programa, essa parte da tecnologia hoje veio realmente alterar, principalmente o sono das crianças e dos adolescentes. A coisa está bem intensa, está sendo bem estudado a respeito. Eu venho agora de cursos lá no Instituto do Sono em São Paulo, em que isso foi muito bem frisado, tá? Esse horário de dormir, regras de um bom sono, né? Uso excessivo de cafeína, álcool, tabagismo, drogas, e até mesmo a própria tecnologia, né? Hoje o nosso maior vilão é o tablet, né? Porque a gente diz assim, as pessoas agora têm hábito de ler para dormir com tablet, né? E a gente no Instituto falava muito sobre isso. Leia com luz indireta. Então tem alguma coisa que ilumine o seu livro, né? Uma luz indireta que vai iluminar o que você está lendo e não refletir luz nos seus olhos. Porque o problema todo é que nós temos uma substância chamada melatonina, né? E ela é liberada a partir de um determinado horário, no início da noite, e ela necessita de ausência de luz para ser liberada. Então, por isso que temos que dormir no escuro, né? Exatamente, a natureza já diz, né? Vai escurecendo o dia, né? A nossa taxa de cortisol vai caindo e a nossa taxa de melatonina vai aumentando. Exatamente para nos preparar para um sono tranquilo. Aí a gente acende a luz, a gente liga a televisão, vai para o computador e aí atrapalha tudo isso. Fica até de madrugada. Fica até de madrugada no computador e aí atrapalha tudo isso. Aí atrapalha a qualidade do sono e pode ajudar a desencadear, se a pessoa tiver predisposição, esses problemas, né? Problemas de insônia, problemas de insônia, problemas de retardo para início do sono. Aí a gente tem a insônia de início, tem a insônia de manutenção, né? Porque você fica com a cabeça muito agitada, você fica com os pensamentos muito voltados àquilo que você estava fazendo, acaba dormindo, mas não consegue manter esse sono, fica com aquela insônia de manutenção, fica acordando várias vezes no meio da noite. Então a gente acaba desencadeando diversos problemas. E hoje em dia, né, assim, como médico mesmo, eu fico espantado de ver, porque algo que seria tão natural como você fez suas atividades diárias, chega à noite, você está cansado, o mais natural é você dormir. É um processo fisiológico mais natural possível. E as pessoas têm tanto problema para dormir. Tanta gente hoje usa medicamento indutor do sono. Então isso é uma epidemia, existe, né? Um uso assim compulsivo de benzodiazepínico, que é uma coisa que me assusta, porque a longo prazo a gente sabe que isso acaba causando até efeito rebote nesse sono. Além da dependência. Caindo em dependência e ganhando até outros efeitos colaterais indesejáveis. Então, apesar da restrição de receita na hora da compra, ainda existe muita alta medicação. As pessoas querem, né? As pessoas querem. Uma receita para dormir em vez de mudar. Muito alta medicação. O pessoal fica se medicando, o remedinho da mãe, o remedinho do pai. Eu peguei, estava lá a caixa no armário, eu acabei pegando e tomando. Quer dizer, o ideal seria a gente trabalhar nos hábitos do sono, né? Nos hábitos do sono. Hábitos de higiene do sono. Entendeu? A partir do final da tarde, a partir do escurecer do dia. Essas dicas são importantes. A doutora Glay vai falar agora como fazer para poder melhorar a qualidade do seu sono. Procurar manter atividades mais sóbrias, evitar o uso de cafeína, de refrigerantes à base de cola, que também são estimulantes, evitar o uso excessivo de chocolate, que também são estimulantes, evitar atividades esportivas muito estimulantes, como fazer atividade esportiva é muito importante para a saúde. Uma boa caminhada, um exercício físico, uma aula de pilates, uma aula de yoga, mas à noite, uma aula de boxe, uma aula de luta, né, talvez não seja mais indicado para você baixar o seu nível de adrenalina. Né? Então, baixar o seu nível de estresse do dia que você já teve, seu nível de ansiedade. Então, talvez atividades mais tranquilas, procurar programas na televisão que sejam mais tranquilos, até para que você possa se preparar para um início de sono num horário saudável. Né? Hoje, a sociedade regulamenta que nós temos, assim, como normal, uma taxa de 7 a 8 horas de sono diários. Mas nós sabemos que existem pacientes
indivíduos que necessitam mais e que são, a gente chama de grandes dormidores, e aqueles que necessitam menos, que são os curtos dormidores. Então, é muito individual, tirando essas questões que a gente falou, de erros na higiene do sono, né? O quarto, de certa forma, deveria estar ausente de excessos de aparelhos tecnológicos, como você falou. Inclusive televisão, né? Televisão ligada a noite toda, né, com aquela imagem. Fala, eu durmo com a TV ligada porque eu gosto de algum som. Isso já atrapalha muito a qualidade do sono. Atrapalha muito, porque aquela luz, por mais que pareça inofensiva, não é inofensiva. Ela altera o padrão do sono, né? E mesmo assim, barulhos, né? Pessoas que moram em ruas muito barulhentas, onde tem muita buzina, ou casas noturnas. Então, é bom a gente trabalhar através de janelas anti-ruídos, né? Ou até mesmo em casas onde tem muitas pessoas morando, em que o barulho é uma coisa assim, um pouco extrapolada. É bom a gente controlar, corrigir. Eu vejo muito crianças que ficam com computadores ligados, com jogos, mas jogos de luta, jogos eletrônicos assim, que buscam um estresse, né? Eu hoje tenho muita procura de mães no meu consultório com crianças com bruxismo exacerbado a ponto de... Isso é geralmente por conta dessas alterações. Essa agitação, crianças que têm pernas inquietas, que dormem com uma certa falta de tranquilidade, né? Quer dizer, precisa mudar o estilo de vida da família toda, né? Estilo de vida da família toda. Para poder ajudar nessa Da alimentação ao comportamento. Olha, essas dicas todas foram muito importantes, né? A gente agradece muito a presença da doutora Aglai. Eu que agradeço. Esperamos contar novamente com você em outras oportunidades para falar mais sobre esse assunto que é tão atual e tão preocupante, né? Então fica o nosso muito obrigado, o programa Projeto Saúde. Tá? E vamos, infelizmente, o tempo passa rápido, né? Quando o assunto é interessante, a gente vai encerrar o Projeto Saúde com a última dica, reflexão sobre saúde agora do dia. Falando que a qualidade de vida, ela está muito ligada ao fator independência, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem 6 domínios da qualidade de vida. Um deles é o nível de independência que nós temos. Isso não é muito notado quando nós somos jovens, porque o jovem, ele não se preocupa, né? Ele consegue fazer suas atividades diárias, consegue fazer tudo sem problema, sem limitação. Quando você vai envelhecendo, tem a perda da força muscular, perda do equilíbrio, não é? Às vezes, atividades rotineiras, como carregar uma sacola no supermercado, subir numa condução, isso fica muito prejudicado, limitando o nível de independência e prejudicando e diminuindo o nível de qualidade de vida das pessoas. Então, para que isso não aconteça, é importante sempre mantermos um estilo de vida saudável, fazer uma atividade física regularmente, se alimentar bem, priorizar o sono, né? Cuidado emocional. Tá? Tudo isso vai fazer com que a gente possa ter mais saúde e mais qualidade de vida pela vida toda afora, que é o que nós realmente queremos, todos nós, não é? Então, nós vamos ficando por aqui. Os programas anteriores do Projeto Saúde podem ser acessados no YouTube, como já foi falado, youtube.com/Ser Integral Saúde. Envie o seu e-mail para rodebsk@gmail.com, está aí no seu monitor, com sugestões, dicas, para que a gente possa sempre melhorar o nosso programa Projeto Saúde. E até a semana que vem, fique aí muito bem, com muita paz e com muita saúde.